Bom dia, boa tarde, boa noite, gente querida. Como vão vocês? Tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso café espiritual. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre sua vida. Você que está chegando aqui, esse é o nosso devocional diário, Café Espiritual, onde nós sempre estamos, seguindo aquela sequência, acompanhando o projeto da Kingdom Church Maricá, da nossa obreira, na leitura da Bíblia em um ano. Então nós estamos seguindo essa sequência porque nosso objetivo não é apenas ler a palavra, mas entender para aplicar o nosso coração à palavra de Deus. Então a gente precisa entender, não apenas ler, mas meditar na palavra para que nós possamos aplicar a palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminhar diário, amém? Então, meus irmãos, eu não sei se eu já me apresentei, eu sou a pastora Andréa Tavares da Kingdom Church. Nosso texto hoje está em Isaías 9, o capítulo 9, o versículo 6, que diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia! Mas antes da gente entender aqui esse versículo, a gente precisa fazer um breve panorama dos capítulos 7 do capítulo 8, onde a palavra de Deus ela vai dizer para nós que o Senhor está usando o seu profeta, o profeta Isaías, para dar uma palavra a Acais. Sucedeu nos dias de Acais, e aí ele vai declarar o seguinte, para a gente resumir por causa do nosso tempo e entender. Esse texto está como referência, a gente pode dar a referência em 2 Reis 15, 37, para você entender um pouquinho melhor quando você for, se você quiser marcar, anotar. Então, queridos, a palavra diz que o reino, para poder entender, o reino do norte se junta com o rei da Síria, reino do norte, Israel, se junta com o rei da Síria para invadir o reino do sul. Lembra que as tribos foram divididas, não é? Aí a gente vai lá para Salomão, então a gente vai ver que as tribos foram divididas, 10 reinos, o reino do norte, 10 tribos, perdão, reino do norte, e 2 tribos, Benjamim e Judá, reino do sul. Então, queridos, as tribos de Israel, Israel ele quer pelejar, ele quer lutar contra o reino do sul e se junta com o rei da Síria. Mas Deus está dando uma oportunidade a Acais, Está dizendo para Acais, para que Acais confie. Ele diz no versículo 4, acautela-te, aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração por causa desses 2 tocos de tições. Então, a palavra de Deus ela está nos dizendo que uma notícia terrível chega a Acais. Uma notícia de guerra, uma notícia de peleja, uma notícia que os irmãos do sul estão tentando pelejar contra ele. Você já ficou com o seu coração assim? Porque olha o que é que a palavra de Deus ela nos diz, que o coração de Acais e o coração do seu povo se agitou como as árvores do bosque ao vento. A gente faz uma ideia, Imagina o coração ficar agitado como as árvores ao vento, não é? Uma ventania, uma tempestade. Será que o nosso coração já ficou assim? E aí a nossa confiança diante de notícias ruins? Uma má notícia que chega, uma notícia inesperada, enfim, a gente pode elencar aqui tantas coisas, Doença, crises financeiras, crises familiares, crises no casamento, com os filhos, saúde emocional, tantas coisas que podem acontecer, mas a palavra diz aqui para nós que Deus enviou um recado para Acais: não tema. Mas sabe o que aconteceu, queridos irmãos? A palavra do Senhor diz que Deus, ele declara, não é? Ele diz, olha, me pede um sinal, diz lá no versículo 11. Pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer embaixo, quer nas profundezas, em cima, nas alturas. E sabe o que Acais tem? A arrogância.
parece que ele está tendo uma palavra de temor a Deus, mas não é não. A palavra de Deus diz que ele fala assim: não pedirei, não tentarei ao Senhor. Mas era hipocrisia. Deus, ele conhece a inteireza do nosso coração. E o coração de Acais já havia secretamente, achando que era secreto, feito uma aliança com o rei da Assíria, achando que o rei da Síria, com seu poderio militar, iria protegê-lo. Então, meus irmãos, muitas vezes a gente deixa de confiar no Senhor, deixa de confiar na palavra que Deus está nos enviando para que a gente confie em homens, para que a gente confie nas circunstâncias, ou no dinheiro, ou, enfim, N coisas que possam tomar a primazia de Deus no nosso coração, que possam tomar o lugar que é só do Senhor na nossa vida. Então, a palavra do Senhor, ela vem e nos chama a atenção, porque há uma promessa, e essa promessa não apenas para aquele tempo, mas já apontando para Jesus, o Messias, já apontando para aquele que é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o príncipe da paz. A palavra vai dizer no versículo 14, portanto, o Senhor vos dará um sinal. Mesmo que Acais dissesse: eu não quero sinal nenhum, não, eu temo ao Senhor, não vou pedir nenhum sinal. Deus está dizendo: mas eu vou dar a si mesmo. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel, Deus conosco. E aqui ele fala no versículo 16, na verdade, antes que esse menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, ante cujos 2 reis tu tremes de medo. Ou seja, Deus está dizendo: olha só, antes que esse menino cresça, profecia para aquele tempo, antes que esse menino cresça, o mal que tanto você está temendo, ele vai vir sobre você. Sabe o que ia acontecer, queridos? O próprio rei da Assíria, que ele estava confiando, se voltaria contra ele mesmo. Então, Deus estava vendo a intenção do coração de Acais, assim como ele olha a intenção do meu coração, do seu coração, e a gente sempre chama atenção. Não há nada que a gente possa esconder de diante do nosso Deus. Então, meus irmãos, a palavra, então, ela vai nos declarar nesse capítulo 7 os males que chegam sobre Jerusalém, tudo por causa da dureza do coração de Acais, tudo por causa da dureza do coração do rei, não é? Que prefere não confiar em Deus, mas confiar no homem, confiar no poderio militar de um rei que, na verdade, acabou invadindo o reino do sul. Então, o capítulo 8 vai falar sobre isso. Porque se a coisa estava ruim, pastora, dá para ficar pior? Dá. Dá para ficar pior por causa da desobediência, por causa da rebeldia, ficou muito pior, e é isso que o capítulo 8 vai dizer para nós. Depois, queridos, a gente sempre fala, leia com calma, ouça aqui, aquele resumo que a gente está dando para que você entenda, para que depois você possa ler com mais calma ainda. Queridos, ficou pior, porque a dureza do coração de Acais, a sua rebeldia, a sua arrogância de não querer o sinal de Deus, de não querer confiar no Senhor, fez com que aquele povo ele pudesse chegar à miséria. Então, o capítulo 8 vai dizer a invasão dos assírios e vai dizer, deixa eu pegar aqui o versículo, só para a gente entender. Enfurecei-vos, ó povos, e sereis despedaçados. E aí Deus está chamando a atenção porque há esperança. Deus é tão misericordioso, é tão fiel, que até nos momentos mais terríveis, por causa da nossa dureza e desobediência, Ele ainda quer dar o escape. Deus, queridos, não é um Deus masoquista. Deus, ele nos corrige por amor, para que nós não nos percamos dele. Então ele diz, olha, dai ouvidos. Então vocês
se coloquem diante de mim, porque se vocês esperarem em mim, eu vou guardar vocês. Então, a gente lê aqui do versículo 9 até o versículo 16. Não, perdão, 18. E a gente vai ver que o povo está sofrendo e Deus está dizendo, olha, aqueles que confiarem em mim, eu vou ser misericordioso. Então, meus irmãos, para a gente ver aqui, né, esse cenário que piora, que vem, né, uma terrível jugo sobre Judá. Os homens famintos, desesperados, olhando para a terra e encontrando só angústia e densas trevas espirituais. Ficou pior, não ficou? Então é assim quando o nosso coração ele se afasta da presença de Deus e a gente acha que com recursos desse mundo, os recursos financeiros, a ajuda de pessoas às vezes até abastadas ou de influência na nossa vida, que isso pode mudar. Queridos, é ilusório, é passageiro, porque se Cristo não estiver reinando na nossa vida, a gente vai dar um passo para frente e vários outros para trás. Então, o capítulo 9, ele é uma transição. Ele declara que quando a coisa está ruim, Deus tem a luz no fim do túnel. E aí, meus irmãos, o capítulo 9 abre essa cortina para nós, né? Essa reviravolta profética e extraordinária, porque o capítulo 1 diz, mas a terra que estava aflita não continuará na obscuridade. Deus tornou desprezível a terra de Zebulon, de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. E isso se cumpre lá em Mateus 4, 13 e 16. Por quê? Porque aquilo que parecia humilhante, aquela terra que parecia uma terra, será que pode vir alguma coisa boa de Jerusalém? Será que pode vir alguma coisa boa de terras que parecem tão insignificantes? O Senhor está dizendo que o povo que andava em trevas viu a grande luz e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. A luz de Cristo resplandece hoje aí na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu coração, mas Deus quer transformar de dentro para fora, é o que nós sempre falamos. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque quando ouvimos a fé é despertada. A fé é despertada para que a gente coloque em prática a palavra de Deus. A palavra é para nós praticarmos, não sermos apenas ouvintes, porque praticando nós vamos mudar a rota, nós vamos ter uma conversão. Lembra lá no trânsito, quando você está dirigindo e precisa fazer uma conversão, às vezes até abrupta, né? É assim, às vezes é radical. Aquilo que a gente fazia não vai fazer mais, porque nós entendemos que nós somos cópias de Jesus aqui nessa terra, porque nós entendemos que a nossa vida aqui é para gerar testemunho, e muitas vezes, ainda que esses testemunhos eles sejam gerados em dores, eles glorificarão o nome do Senhor. Então é necessário conhecer a Deus e prosseguir em conhecer ao Senhor através da palavra, para que você tenha um encontro real e verdadeiro com Cristo. Estar na igreja não muda ninguém, mas estar em Cristo é transformador para as nossas vidas. E é isso que a palavra de Deus hoje traz ao nosso coração. A luz de Cristo, a esse que ele dissipa as trevas para que entre a luz, a esse que quer ser o conselheiro da nossa vida, que quer ser a força da nossa vida, que quer nos garantir a eternidade junto ao Pai e quer ser o príncipe da nossa paz. Então hoje, queridos, permita que Jesus entre no seu casamento, no seu coração, na sua família, nas suas finanças. Mas Deus, Ele quer principalmente mudar aqui e aqui. Transformai-vos
transformar o nosso pensamento para que nós possamos verdadeiramente alcançar o melhor de Deus nessa terra para cada um de nós. Amém? Que essa palavra ela tenha o poder, porque a palavra é poderosa. Pastor nenhum tem poder, mas a palavra de Deus tem poder. A presença de Jesus tem poder. E aí é a Ele que nós servimos. Então que essa palavra poderosa, ela mude o teu coração. Entre luz hoje no seu dia, nos seus pensamentos, aí na sua casa, seja algo transformador e que você possa desejar todos os dias um encontro verdadeiro e sobrenatural com Jesus. Vamos orar juntos? Se você puder, coloca a mão no seu coração, incline a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer. Agradecer a esse cuja palavra atravessa os séculos dos séculos, Senhor. Cuja palavra, Senhor, permanece viva e eficaz, poderosa. Cuja palavra é fiel e verdadeira. E palavra essa que nos mostra que o Senhor é o príncipe da paz. Esse que quer trazer paz aos corações que hoje estão angustiados, estão preocupados, receberam notícias ruins ou talvez, Senhor, ainda, Senhor, num tempo, Senhor, que não esperem, possam receber. Quem de nós está livre, Senhor, de receber notícias que não sejam boas? Mas se o nosso coração estiver firmado em Ti, Senhor, a nossa casa ela não será destruída, ela permanecerá firme porque ela tem fundamento e o fundamento é a rocha eterna, é o Deus Emanuel, é o Deus que está presente todos os dias em nós e através de nós. Pai, em nome de Jesus, ministra esse coração, Pai. Ministra o coração dessa irmã, desse irmão, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, hoje, Senhor, ela venha, Senhor, como luz, Pai. Que a Tua palavra hoje venha transformar, venha motivar, venha inspirar esse coração, Pai. Venha verdadeiramente, Senhor, abrir, Senhor, Deus, toda cortina, Senhor, que estiver, Senhor, fechada, Senhor, toda porta que estiver fechada, Pai, em nome de Jesus. Tu és a cura, Senhor, Tu és o renovo, Tu és a transformação, Tu és o nosso tudo, Pai. E que o Senhor possa ministrar, então, ao coração de cada irmão nessa manhã. É o que nós pedimos, agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos? Meus irmãos, que nesse domingo, você daqui a pouco esteja na casa do Senhor. Vá à casa de Deus, vá com alegria. Pastora, você não sabe o que eu estou vivendo? Não sei, queridos, mas o Deus que nós servimos, o Deus que eu sirvo, esse Deus que te conhece, Ele sabe. Se esforce. Pastora, você não sabe como é difícil. Se esforce. Deus, Ele vai ver o seu esforço e Ele quer se manifestar a você. Então fica o convite. Você que é do Rio de Janeiro, Niterói, Maricá, né, no Brasil, porque essa mensagem pode chegar a vários outros lugares e lugares que a gente nem imagina. Então, meus irmãos, que você possa, se você é do Rio de Janeiro, Niterói, Maricá, hoje Kingdom Church Niterói, Santa Ceia do Senhor, Escola Bíblica Dominical, culto ao Senhor com a Santa Ceia, pela manhã e à noite nós estaremos juntos. Hoje não haverá escola dominical na Kingdom Church Maricá, mas haverá o culto que a gente tem ali, 18 horas, o café da comunhão que a gente chama, não é que é aquele tempo da gente estar ali batendo um papo, se conhecendo, tomando um café gostoso, sempre tem um biscoitinho, uns bolos que as irmãs levam, então um momento gostoso antes do culto, para 18h30 o nosso culto se iniciar em adoração, em gratidão, em celebração ao Senhor. E hoje uma celebração dobrada. Dia dos Pais é todo dia, né? Mas a gente vai fazer uma pequena homenagem, né, aos papais e, principalmente, render graças ao nosso Pai Celestial. Abba, Pai.
que possamos nesse dia começar a semana declarando: Abba, Pai. Amém? Te espero amanhã, nossa sequência da nossa série. Até amanhã, em nome de Jesus. Shalom, Adonai.